Olá, meus irmãos e amigos. Hoje o nosso salmo é o 118. E como vocês têm acompanhado a sequência, esse salmo é o último de um conjunto de 6 salmos, do 113 ao 118. Esses salmos são chamados de Alel Egípcio, ou seja, louvor no Egito. Por que eles colocavam esses salmos nessa nomenclatura, nesse conjunto? Porque esses salmos eram cantados durante a celebração da Páscoa, precisamente durante a refeição. Na verdade, os dois primeiros desse conjunto, os 113 e os 114, eram cantados antes da refeição da Páscoa. E os 4 últimos, do Salmo 115 ao 118, realmente depois da celebração ou da refeição da Páscoa. Foi, segundo alguns estudiosos, o salmo ou os salmos que Jesus cantou após a celebração da Páscoa e a instituição da ceia. Mas o que nós podemos aprender aqui no Salmo 118? Esse salmo que tem um tamanho médio comparados com os anteriores. Por exemplo, o Salmo 117 tem só 2 versículos e o Salmo 118, 29. Mas o importante é nós extrairmos lições para a vida, porque não basta nós sermos conhecedores teóricos da palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra e por ela sermos orientados, dirigidos. O Salmo 118, nesse conjunto de salmos que louvam a Deus pelas vivências e experiências da saída do Egito até a chegada à Terra Prometida e os primeiros anos ali na região de Canaã, o Salmo 118 começa com a seguinte afirmação: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Essa frase nós iremos vê-la se repetir ao longo do Salmo 118, como um refrão ou como uma ratificação. Deem graças ao Senhor, ou seja, temos que louvar e exaltar ao Senhor, reconhecendo o seu agir, reconhecendo o seu poder, reconhecendo seus grandes feitos, reconhecendo o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sabe aquela frase, Deus é bom em todo tempo Deus é bom? A frase é apenas que a gente tem do filme Deus Não Está Morto, a gente ouviu essa frase no filme. Essa frase certamente se fundamenta na palavra de Deus. Deus é bom. E por que Deus é bom? Porque é a natureza dele. Deus tem atributos naturais e atributos morais. Os atributos naturais são: Ele é único, todo-poderoso, sabe todas as coisas, pode estar em qualquer lugar e é eterno. Agora, quantos aos atributos naturais, ou melhor, morais? Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor. Então a gente reconhece a bondade de Deus em suas ações. E é isso que levou o salmista a conduzir, a aclamar ou chamar as pessoas a adorar ao Senhor. Louvem ao Senhor, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. No verso 3 até o versículo 4, a gente observa 3 grupos de pessoas que são conduzidas a terem a mesma atitude. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. É interessante que essa sequência, primeiro uma palavra geral para todos, depois Israel e depois os sacerdotes e em particular os que temem, a gente viu isso nos salmos anteriores dentro desse conjunto de 6 salmos. Isso demonstra como a Bíblia é coerente, como a Bíblia se confirma através de suas declarações. Ou seja, todos devem louvar a Deus, mas em particular aqueles que têm uma experiência pessoal com o Senhor. Israel como nação, os sacerdotes como os líderes religiosos daquela época e aqueles que, por decisão, por reconhecimento, temem a Deus.
na verdade, só pode louvar a Deus, só pode dizer que o amor de Deus dura para sempre aquele que de fato vive crendo no Senhor. E então, a partir do verso 5, o salmista passa a descrever a sua própria experiência particular. Diz aqui no verso 5 do Salmo 118: Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Essas palavras nos fazem lembrar do Salmo 34, que no verso 4 diz: Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o livrou de todos os seus temores. E no verso 6, clamou este homem, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Aqui o salmista diz: na minha angústia, ou seja, na minha dor, no meu sofrimento, nesse coração apertado em que eu me encontrava, então eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, dando-me liberdade. A palavra angústia é mais do que um sentimento aqui, é um sofrimento onde a pessoa fica sufocada, a pessoa está no momento de aperto na alma. Daí, então, o sentido oposto. Eu estava com aperto na alma, eu estava angustiado, e eu clamei ao Senhor, e Ele me trouxe liberdade. É exatamente isso. Muitas vezes a prisão não é física, muitas vezes as correntes não são materiais, são emocionais, são prisões emocionais, mentais, e a pessoa, mesmo com direito de ir e vir e exercendo esse direito, a pessoa se sente sufocada, aprisionada, se sente limitada. Deus realmente ouve o clamor daquele que um coração sincero clama a Ele e realmente crê nele. Clamei ao Senhor e Ele me livrou, e Ele me libertou ou me deu ampla liberdade. E aí diz ainda no verso 6, o Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? Essa frase nos faz lembrar do Salmo 27, onde o salmista diz no verso 1, o Senhor é minha luz, de quem terei medo? Então, o salmista diz que Deus tem essa ação maravilhosa. Ele nos liberta da angústia da alma, do aperto do coração, mas também nos dá a segurança, porque ele diz, o Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? Meu querido, multidões sem Deus é minoria, mas minoria com Deus é maioria. Por isso, se você anda com muitos, mas sem Deus, você está só. Mas se você, embora não tenha tantos ao seu redor, anda com Deus, você tem tudo, porque Deus é aquele que nos assegura realmente cuidado, amor e proteção. No verso 7 diz, o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. Somente Deus nos dá a garantia de cuidado, de proteção, e somente Deus é aquele que realmente luta as nossas lutas. Esses dias eu estava lendo 2 Crônicas capítulo 20, onde Josafá estava naquela crise, uma multidão de inimigos, 3 nações, amonitas, os moabitas e os da descendência de Edom, do Monte Seir, essas 3 etnias, esses 3 povos, essas 3 nações se uniram para destruir Jerusalém. E aí no Salmo, ou melhor, 2 Crônicas 20, versículo 12, o rei Josafá fala o seguinte, ó Deus, não julgarás? Porque nós não temos forças para irmos contra essa grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos o que havemos de fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. E então o profeta, levantado por Deus, disse, creiam no Senhor, e Ele os livrará. Creia nos seus profetas, e o Senhor vai cuidar. Mais ou menos assim ele está dizendo. Ou seja, confie em Deus, creia em Deus. Deus é que vai dar a vitória. É interessante que esse profeta falou para o rei e disse, amanhã vocês vão descer ao campo de batalha, vocês não vão lutar, tomem posição e vocês verão a vitória que darei diante de seus inimigos. É Deus, meu querido. Não use as suas armas materiais para com as pessoas, porque a Bíblia diz que as nossas lutas não são contra as pessoas, mas contra as obras espirituais da maldade. Então, não veja os outros como seus adversários, embora eles possam ver você assim. Confie em Deus, que Deus vai lutar as suas lutas. Interessante aqui no verso 8 do Salmo 118.
É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. São duas frases ou dois versículos que repetem a mesma coisa. É melhor, fazendo uma comparação entre um ato e outro, é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. É melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Homens, de modo geral. Príncipes, aqueles que estão numa posição elevada, com poder de decisão, com recursos, mas a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Deus é que garante, Deus é que nos dá a vitória. Você deve lembrar como Gideão, com 300 homens, venceu um exército poderosíssimo, cuja quantidade era inumerável. Pois bem, Deus realmente nos garante a vitória se realmente confiarmos nele. Aqui diz no verso 10, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chama. Em nome do Senhor eu as derrotei. É interessante como o salmista exalta o Senhor, glorifica o Senhor, porque ele não teve nenhuma privação de dificuldades. Muita gente acha que por confiar em Deus não vai passar lutas, não vai enfrentar problemas. Meu querido, confiar em Deus não é vacina para a falta de sofrimento. Minha querida, confiar em Deus não te imuniza de ter tribulações, mas com certeza, em Cristo Jesus, nós aprendemos a lidar com as adversidades. É isso que o salmista colocou aqui do verso 10 ao versículo 12, falando das nações, dos povos que se uniram contra Jerusalém, contra o povo de Deus, e os comparou ou melhor, esses exércitos, essas nações, como enxame de abelhas, que foram desbaratadas e que foram destruídas como realmente espinheiros que queimam, que ardem em fogo. No verso 13, diz assim, empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Aqui já não é mais uma ação distante, já não é mais uma guerra que acontece num campo onde de um lado um, do outro lado outro. Não. Aqui o salmista coloca uma ação mais direta, uma ação mais contundente, mais específica. Me empurraram esperando a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Quantos estão torcendo pelo seu fracasso? Quantos querem que você se dê mal na vida? Quantos querem que você tenha realmente sofrimento, perdas, insucesso, frustração? Quantos desejam que você caia? Mas aqui o salmista diz, eles se uniram e me empurraram para eu cair, mas o Senhor me ajudou. Isso me faz lembrar do que escreveu o rei Salomão em um dos seus provérbios. Cai o justo até 7 vezes, mas o Senhor levanta. Cai o ímpio e fica prostrado, porque não confia no Senhor. Entende isso? Como Deus guarda aqueles que nele confiam. E aí ele continua, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Que coisa maravilhosa! Como o salmista exalta o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Não sabemos quem escreveu o Salmo 118, mas sabemos por essas palavras que era uma pessoa temente ao Senhor e que confiava na palavra do Senhor e em suas promessas. O Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha salvação. Quanta gente hoje poderia escrever isso no Facebook, no Instagram, no YouTube? Quantos poderiam hoje usar as redes sociais para falar da sua fé e para levar outros também a terem a sua fé no Senhor? Não usemos as redes sociais para ofender os outros, para agredir a moral dos outros, para denegrir a imagem dos outros. Não usemos as redes sociais para ficar tentando convencer o outro que estamos certos. Não, a gente tem que usar de modo, digamos,
menos belicoso, menos aguerrido às redes sociais. Precisamos levar esperança, porque o mundo está indo de mal a pior quanto à pandemia, quanto ao sofrimento. Então vamos realmente usar desses recursos tecnológicos e as redes sociais para espalhar a esperança. O salmista escreveu: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. É disso que as pessoas precisam, essa mensagem que elas precisam ouvir e também crer. No verso 15 diz assim: alegres brados de vitória ressoam das tendas dos justos, a mão direita do Senhor age com poder. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. O que é que está acontecendo nas quatro paredes dentro das quatro paredes da sua casa, debaixo desse teto da sua família? Que mensagem, que assunto está sendo colocado? Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. Realmente Deus abençoa a casa do justo e Deus dá vitória para os que nele confiam. E aqui no verso 16 do Salmo 118, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. A expressão mão direita é braço forte, é o lugar do poder. Então Deus age com poder, Deus age de forma soberana. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então confie em Deus, naquele que tudo tem, naquele que tudo pode, naquele para quem tudo é possível. E aqui diz no verso 17: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Claro que aqui o salmista não está dizendo que ele nunca vai morrer, mas é que naquelas situações de batalhas, de guerra, de perseguição, de tentativa de destruição, ele diz: olha, eu não morrerei, eu vou dar testemunho realmente do que o Senhor tem feito. É essa a expectativa. Quantas pessoas, por causa da pandemia, da Covid, dos efeitos danosos dela, têm procurado talvez viver uma vida desmotivada? Quantos estão aqui neste mundo, diante da pandemia, tendo um coração cheio de más notícias, onde as pessoas estão quase que não vendo a luz no fim do túnel? O salmista diz: não, ao contrário, eu vou viver para falar dos grandes feitos do Senhor. Seja perseverante, a Covid vai passar, a quarentena está chegando ao seu fim, em breve vacinas de diversas origens vão estar disponibilizadas para que nós possamos voltar à rotina da nossa vida, sem o medo de um contágio, sem o medo da contaminação, e mais ainda, levar esperança aos que dela realmente necessitam. Aqui no verso 19 diz, ou melhor, o verso 18: o Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Eu vou repetir essa frase: o Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Sabe aquela frase, Deus aperta, não enforca? Em outras palavras, o salmista está dizendo: Deus me castigou, e de modo severo. Ou seja, Deus fez com que eu sofresse, e muito, mas Ele não deixou que eu fosse entregue à morte. Quanta gente realmente passou por perigos terríveis, acidentes de carro, acidentes de avião, bala perdida, tumulto, agitação, as doenças, e Deus tem, por vontade dEle, por decisão dEle, por escolha dEle, dado vida a você, preservado você. Então, embora haja uma dor, haja um sofrimento, haja uma saudade terrível em relação àqueles que partiram, você deve também olhar e ser grato a Deus por ter sido preservado, por ter sido guardado pelo Senhor. Mesmo com todo o sofrimento, você pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E aí diz o texto no verso 19: as portas, ou melhor, abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Eu quero estar, não sei que portas são essas, mas imaginemos o templo. Abram as portas do templo para eu entrar, para eu comunicar realmente
a minha gratidão ao Senhor. Ou abram as portas da cidade para eu entrar, para eu comunicar a todos que realmente o Senhor é bom. Abra as portas. É alguém que está fora e quer entrar. Os templos ficaram fechados por todo esse tempo da pandemia, 5, 6 meses em alguns casos. Os templos agora estão se abrindo novamente. As igrejas voltaram a se reunir. Vá lá com a sua família e diga: Deus, eu quero te agradecer pelo teu cuidado sobre a minha vida. E aí diz aqui no verso 20 e 21. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. O salmista queria contar aquilo que Deus havia feito na vida dele. Falar do que Deus fez na vida dos outros é bom, mas falar do que Deus fez na sua própria vida realmente é algo extraordinário. Isso que é testemunho. Falar a respeito dos outros pode ser um testemunho, mas o testemunho que Deus espera que você dê é da sua própria fé e dos resultados da sua confiança no Senhor. É isso que Deus espera que você faça. E aqui diz no versos 22 e 23. Vejam só o que a Bíblia fala. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso, e é algo maravilhoso para nós. O salmista faz aqui uma colocação que foi muito bem lembrada em várias passagens do Novo Testamento. Jesus fez referência a isso, Paulo também fez, Pedro também. E aqui, o que é pedra angular? Se você olhar bem aqui, a pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Eu já falei isso em outra ocasião, vou repetir. Quando se vai construir ou começar uma obra de construção, tem aquela cerimônia, aquele ato solene de lançar a pedra fundamental, aquela pedra de esquina, a pedra angular, aquela pedra de referência. Quer dizer, a construção começa aqui e ela se fundamenta nesta pedra. Os construtores olharam para Jesus e rejeitaram Jesus. Muitos olharam para Cristo, se recusaram a crer nele. Muitos taparam seus ouvidos para a pregação de Jesus. Muitos riram e debocharam dele. Mas Jesus disse: aqueles que rejeitaram se tornou a pedra angular. E ele disse mais: quem nela cair será realmente partido em 1000 pedaços. E sobre quem essa pedra cair vai virar pó. Ou seja, quem rejeita Jesus não se sustenta. Quem rejeita Jesus não se levanta. Por isso, meu querido, creia em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, porque ele é a rocha que sustenta a vida de todo aquele que nele crê. E diz mais aqui no verso 24: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Ou seja, eu vou aqui nessa tradução. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Que dia é esse? O dia em que o Senhor agiu. Deus agiu ontem? Sim. Deus agirá amanhã? Certamente. Mas hoje, no dia de hoje, é algo relevante. A gente tem que olhar para trás e reconhecer o que Deus fez. Mas a vida cristã é algo dinâmico. Não se vive a vida cristã do passado, no sentido de que eu fui crente, eu andei na igreja, eu cantei, eu preguei, eu cuidei de crianças, eu fiz isso, aquilo, outro. E hoje, o que você faz? Hoje eu estou fora, não ando com Deus, estou no mundo, um pé na igreja, outro no mundo. Ou então, amanhã, semana que vem, mês que vem, 2021, 2025 eu vou buscar Deus. Não, é hoje. É hoje que você tem que buscar Deus, é hoje que você tem que viver com Deus, é hoje que você tem que se alegrar no Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor agiu. O ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Você tem que buscar Deus hoje. E aí diz aqui no versículo 25, se aproximando do final do Salmo 118. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, nós suplicamos. O salmista traduz aqui o sentimento e o desejo da coletividade. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, desejamos que Ele venha agir em nossa vida.
Salva-nos, Senhor, imploramos. Faze-nos prosperar, nós suplicamos. O salmista, representando uma coletividade, aqui expressa exatamente essa dependência do Senhor. A prosperidade, como já falamos em outras ocasiões, não é necessariamente riqueza material ou dinheiro, mas a prosperidade é a realização naquilo que você põe a mão para fazer. E a Bíblia diz que somente em Deus nós somos realizados. A prova de que dinheiro não traz prosperidade e acúmulo de bens não traz a satisfação é que tem muita gente rica, tem muita gente com muitos bens, choramingando, reclamando, angustiada, ansiosa. E quantos estão aí fugindo da polícia, se escondendo, não fazendo declaração de imposto de renda, escondendo as coisas? Por quê? Porque não tem como comprovar a fonte da sua riqueza e a origem dos seus bens. Mas quem anda com Deus prospera, porque dá cada passo de fé confiando realmente no Senhor. E aí no verso 26 do Salmo 118, bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Observou que o Salmo 118 é um salmo profético? Porque quando diz que Jesus se tornou a pedra angular, que foi rejeitado, pois bem, é uma referência ao Senhor. E a segunda evidência desse salmo profético, ou que é um salmo profético, é o verso 26. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus citou esse texto quando, uma semana antes, praticamente, da sua morte na cruz, ele entrou na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, como foi profetizado por outro profeta no Velho Testamento, e as crianças e os jovens e os adultos cantaram: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Que coisa! Bendito é o que vem em nome, bendito, exaltado seja aquele que vem em nome do Senhor. Aqui está uma profecia que as pessoas cumpriram quando Jesus, uma semana antes de ser crucificado, entrou em Jerusalém e as pessoas realmente cumpriram essa promessa. Meu querido, a palavra de Deus é a verdade. Você só tem que crer nela. E então aqui no verso 27, o antepenúltimo diz assim, antepenúltimo versículo: o Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo. Vamos levando ramos até as pontas do altar. Vejam só, uma outra palavra que se cumpriu, porque naquele domingo, conhecido pela tradição como Domingo de Ramos, onde Jesus pegou um jumento e os discípulos colocaram roupas sobre aquele jumentinho, Jesus sentou ali, as pessoas jogaram suas roupas e balançavam os ramos, enquanto ele entrava triunfante realmente em Jerusalém, sem que eles tivessem uma percepção mais profunda. Eles cumpriram realmente essa profecia, esse cortejo festivo. E então, no verso 28, penúltimo versículo do Salmo 118, a Bíblia diz: Tu és o meu Deus, graças te dou, ó meu Deus, eu te exaltarei, ratificando que este salmo é de louvor, de exaltação e de glorificação ao nome do Senhor. E o Salmo 118 termina como começou o verso 29, as palavras que estão no início do Salmo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que você dê graças ao Senhor, que você reconheça que o amor de Deus por você em Cristo Jesus nunca vai acabar. Porém, a chance de você crer nele tem limite. Você sabia disso? O amor de Deus nunca acaba, mas o tempo para você reconhecer e a oportunidade para crer nele tem limites. E o limite é a sua vida. Você não sabe por quanto tempo vai viver. Então, creia hoje, decida hoje confiar em Jesus e dizer: Jesus, o teu amor por mim dura para sempre, a tua misericórdia é eterna. Eu creio em ti de todo o meu coração. Diga isso para Jesus e seja feliz, porque Ele é o Senhor e o Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.